Olá pessoal, nesse vídeo eu irei falar sobre os vikings. Os vikings não há registro antes do ano de 793 de nossa era. Eles eram um povo de origem nórdica que originalmente viviam nos países denominados nórdicos, que são os atuais Suécia, Noruega e Dinamarca. Nesse ano de 793, temos o primeiro registro de um ataque viking, quando os navios ditos Drakar, que significa dragão, e Knorr invadem a Inglaterra. E nesse ataque, eles atacam e destroem o monastério de Lindisfarne. Naquela época, este monastério era feito de madeira e foi incendiado, porque a madeira é um material inflamável. Muitos frades se opuseram, mas como não tinham capacidade física para deter o ataque, digamos, furioso dos vikings, muitos acabaram morrendo ou sendo escravizados. Apesar do nome, da má reputação, do nome geralmente ser associado a guerreiros, saqueadores, os vikings também eram ótimos comerciantes, navegantes e também eram piratas. Eles com certeza fundaram várias colônias, na atual Ucrânia, como Kiev, Ladoga, e o nome Rússia é em homenagem a eles, Rus, são os vikings, eles viajavam para Constantinopla fazer comércio e chamavam de cidade grande, chamavam a cidade de Midlagar, cidade grande. Isso porque eles viviam em pequenas povoações ou aldeias, geralmente de casas de palha, de madeira, e geralmente a cobertura não era muito comum, era geralmente feito de grama, Outro mito que é muito propagado sobre os vikings é sobre seus elmos, que geralmente representam com chifres. Mas isso é puro mito, porque eles geralmente usavam elmos de metal, de ferro, geralmente algum tipo de viseira. E nunca houve chifres, isso porque no século XIX nas óperas foi muito divulgado, as óperas europeias, esse tipo de capacete de elmos, por causa que alguns povos celtas usavam capacetes com chifres, mas para fins cerimoniais. Então acho que eles se confundiram, criou esse mito, mas isso também nunca houve. A mitologia na mitologia nórdica, o viking era formada por uma quantidade de vários deuses. Destaquemos Odin, o deus líder ou supremo. Thor, que era famoso pelo seu martelo, conhecido como Mjolnir, que fabricava os trovões e era conhecido por ser o matador de gigantes. Temos Loki, que era o deus da travessura. Frey e Freya, entre outros deuses. Os deuses geralmente se classificavam em uma dicotomia ou em duas classes, que eram os deuses Aesir e os deuses Vanir. E geralmente eles acreditavam que o mundo era dividido em 9 reinos, sendo
Asgard, o mundo dos deuses, né? E Midgard, o mundo dos homens. A sociedade viking era dividida da seguinte forma: em seu topo estava o rei, logo abaixo os Jarls, que eram homens ricos e de grandes proprietários de terras, mas não eram nobres, porque a nobreza, né, como classe social, não existia dentro da civilização viking. Abaixo dos Jarls estavam os Carls, que era o povão em geral, né? Ou seja, homens livres, sem posses ou poucas propriedades, geralmente pequenos agricultores, né? Ou comerciantes, lavradores. Os chefes dos clãs tinham uma casa comunal que abrigava ele e sua família. Lembrando que os Carls também compunham o grosso do exército viking e também participavam das Things. Things geralmente era uma assembleia de homens livres, né? Em que, por exemplo, eles decidiam não só assim questões, se reuniam para questões administrativas, né? Fazer leis, também para julgar crimes de guerra, né? E abaixo podemos dizer que tinha os Trolls, e abaixo dos Carls havia os Trolls. Os Trolls eram geralmente escravos. Eles geralmente eram prisioneiros de guerra, né, ou batalha, mas podiam, dependendo da decisão das Things ou Things na região, né, se eram escravos, por exemplo, por dívida ou por crimes, seus proprietários tinham direito de vida ou morte sobre eles. A maior parte dos povoados vikings eram fazendas pequenas, com entre 50 e 500 habitantes. Nessas fazendas a vida era comunitária, ou seja, todos deveriam ajudar mutuamente. O trabalho era dividido de acordo com as especialidades de cada um. Uns eram ferreiros e outros podiam ser pescadores. Os povoados sempre se desenvolviam nas proximidades de lagos ou na borda de um fiord. Outros cuidavam dos rebanhos. Uns eram artesãos e outros eram soldados profissionais, mas a maioria era agricultura. Isso tira um pouco a visão de que eles eram apenas gente saqueadora, né? E isso não é bem verdade. A cultura dos vikings tinha um caráter guerreiro e, devido também a influências religiosas, eles eram politeístas, tendo seus deuses diversas características, personalidades, histórias e influências no dia a dia. E esses deuses eram divididos em dois grupos, os Aesir e os Vanir. Além, tem outras criaturas como os gigantes, os Aesir e os Vanir, pouco diferentes, mas há várias histórias sobre guerras entre os dois grupos. Além dos deuses, também eram relatadas histórias dos heróis. Os vikings apreciavam muito as espadas, sendo que os mais ricos e poderosos tinham as mais belas e melhores, possuindo detalhes dourados e até mesmo rúnicos. Além de espadas, eles tinham facas, adagas e lanças de diversos tipos, como as de arremesso. Estas eram armas mais usadas em batalha, sendo atiradas nos inimigos, ou usadas geralmente quando atiradas
eram chamados pelo nome de Odin, deus da guerra, conhecido por sua lança Gungnir. Mas os vikings também usavam arco e flecha, principalmente nas batalhas marítimas, e os machados. Estes, entretanto, foram mais usados como no começo da era viking, em especial no cotidiano, por ser simples e rústico, não possuindo detalhes luxuosos como algumas espadas. Os escudos eram de madeira, mas com um detalhe de ferro no meio e ao longo da borda para proteger a mão. Também havia tipos específicos de infantaria, como os berserkers, que imitavam a ferocidade de bravura dos animais selvagens, muitas vezes não usando proteções nas guerras, efeito ao qual atinge através da ingestão de cogumelos alucinógenos e bebidas alcoólicas. As mulheres. Vamos ver as mulheres? As mulheres tinham um status relativamente livre nos países nórdicos da Suécia, da Dinamarca e Noruega, ilustrando as leis irlandesas de Bragas, ou leis do ganso cinzento, que era um código jurídico contendo as leis da Islândia na época do Estado Livre da Islândia, 930 a 1263 de nossa era, do Frostaling norueguês nas leis Gulating. A tia materna, a sobrinha paterna e a neta paterna, referido como Odalvina, tinha o direito de herdar a propriedade de um homem falecido. Na ausência de parentes do sexo masculino, uma mulher solteira sem filhos poderia herdar não só a propriedade, como também a posição como chefe de família de um pai ou de um irmão falecido. Tal mulher era chamada de Bogrig e exercia todos os direitos oferecidos ao chefe de um clã familiar. Aliás, os vikings eram divididos em clãs, assim como na cultura germânica. Essas sociedades eram muito parecidas, tanto a civilização germânica quanto a viking, não só divididos em clãs, mas também ambos chefes construíam a tal casa comunal que eu já me referi, para o chefe e para seus familiares. Com o direito de exercer e receber muitos pela parte, com o direito de exigir e receber multas pelo abate de um membro da família, até casar-se, pelo qual seus direitos eram transferidos para seu novo marido. Essas liberdades gradualmente desapareceram após a introdução do cristianismo, e a partir do final do século XIII não são mais mencionados. Um corpo de um viking do século X, desenterrado na década de 1880, como a figura da Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, uma guerreira de elite enterrada com uma espada e um machado, uma lança, flechas e uma faca, 2 escudos e um par de cavalos de guerra, com uma valquíria mítica descrita acima em uma pintura do século XIX. A primeira guerreira viking de alto status a ser identificada. O DNA da guerreira prova seu sexo, sugerindo um grau de surpreendente com equilíbrio de gênero na ordem social violenta dos vikings. Ou seja, antes que o cristianismo se cristalizasse na sociedade viking,
as mulheres tinham o mesmo direito social que os homens. Isso para você ver como o cristianismo, a introdução do cristianismo à sociedade viking não foi algo muito bom de acontecer. Eles também escreviam em runas, né? No esoterismo, geralmente as runas são pequenas, são pedras para tirar sorte, né? Mas na verdade eram formas como os vikings encontraram para se escrever, né? O alfabeto único, né? Eles também tinham crença de quando uma pessoa morria, que eles deveriam enterrar a cabeça do morto no meio das pernas, né? O filho de Eric o Vermelho, Leif Erikson, é acreditado como o primeiro europeu a chegar nas Américas, por volta do ano 1000, depois de ele sair da Noruega. Ele foi para Groenlândia, Terra Verde, na verdade era só uma campanha propagandística. Aí depois ele foi para Islândia, e de lá ele viajou até chegar à costa atual do Canadá, que chamou de Vinlândia, né? Na década de 60 acharam um assentamento viking, né? Que prova que os vikings chegaram primeiro que Cristóvão Colombo, né? Pelo menos na América do Norte, né? Do Canadá. Eles ficaram pouco tempo, né? Acabaram tendo conflito com os nativos, né? Os Inuits, e acabaram morrendo e foram embora sem perceber que chegaram a um novo mundo, né? E depois eles começaram a ser cristianizados, surgiram as primeiras igrejas nos países escandinavos. E aí a era viking durou mais ou menos de 800 até 1050, e por fim depois acabou, né? Eles foram sendo incorporados pelo cristianismo, e esse foi o fim da civilização viking. Esse era o vídeo que eu já pra vocês. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Grande abraço a todos.